Muito boa noite, obrigado pela audiência e simpatia. Hoje vamos falar dos desafios do ensino superior. Em estúdio, Eurico Gungula, que é reitor da Universidade Oscar Ribas. Laurindo Viagem representa a Associação das Universidades Privadas de Angola. Manuel Catumbela é diretor da Direção Nacional de Formação Pós-Graduada do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Eurico Gonga é vice-reitor da Universidade de Lusíada de Angola. Obrigado por terem vindo à TV Zimbo. O Presidente da República apresentou no Estado da Nação os projetos estruturantes que o seu Executivo tem. João Lourenço deu garantias de que há financiamento para concluir o campus universitário da Universidade Agostinho Neto e o campus universitário do Caio em Cabinda, da reitoria da Universidade de 11 de Novembro. Também garantiu dinheiro para a construção do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Também há dinheiro, segundo o Presidente João Lourenço, para a conclusão da terceira fase da Universidade do Namibe. No que diz respeito ao ensino superior, temos garantias de financiamento para o início, no próximo ano, das obras de conclusão do campus da Universidade Agostinho Neto, para a construção do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, para a conclusão em Cabinda do campus universitário do Caio, da reitoria da Universidade de 11 de Novembro e das instalações de uma das suas unidades orgânicas, e para o início das obras de conclusão da terceira fase da Universidade do Namibe, apenas para citar alguns. O programa de envio anual de 300 licenciados e mestres para as melhores universidades do mundo já vai na sua terceira edição. Este programa tem mantido o mesmo grau de exigência e tem evidenciado um progressivo aumento dos quadros selecionados, passando de 68 em 2019 para 248 em 2021. Neste ano, 63% dos candidatos ou já se encontravam a frequentar cursos de pós-graduação ou tinham as respectivas cartas de aceitação em universidades de classe mundial. Vamos continuar a desenvolver este importante programa, pois os seus efeitos no desenvolvimento global do país serão imensos. Ouvíamos o Presidente da República quando apresentava o Estado da Nação no domínio do ensino superior, mas há muitas mais preocupações e necessidades. Aliás, a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação ouviu em setembro passado os membros da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola. A redução do valor da propina dominou o diálogo. Foi, como se sabe, aprovada uma instrução provisória para o ajustamento dos preços das propinas nas instituições públicas e privadas de ensino superior. Trata-se de um decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças, da Educação e do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e abrange as instituições do ensino geral primário, secundário e superior. Este instrutivo está em Diário da República, com data valor de 14 de setembro, e as instituições do ensino superior estão autorizadas a fazer um ajuste de 25%. Laurindo Viagem, muito boa noite. Tem opinião sobre este assunto? Bom, nossa opinião, muito obrigado em primeiro lugar por este convite que nos foi feito. Bom, sobre isto eu acho que já está tudo dito, não é? Houve negociações entre as autoridades e as universidades, estabeleceu-se 25% como limite, e este 25%, digamos que está considerado a partir da inflação. Portanto, no momento que se negociou, se pensava, ou a estimativa, pelo menos, do Ministério, é que este ano a inflação rondaria, portanto, 25%, embora agora, há pouco tempo, o Banco Nacional disse que essa inflação vai ser superior, portanto, menciona 27%. Então, foi este o critério que se usou para fixar este valor, portanto, essa percentagem de ajuste de propina. Mas também temos que dizer que, na prática, o que é que está a acontecer, pelo menos nas universidades da IESPA, o que está a acontecer é o seguinte: as universidades, é verdade que nós temos autorização até 25%, não devemos ultrapassar, portanto seria ilegal. Mas na prática as universidades estão a negociar com as respectivas associações
Algumas estão a aplicar 20%, outras aplicam 15%, outras... Quer dizer, a percentagem depois aplicado depende, digamos, que da estratégia de cada universidade com os seus estudantes, os seus associados. E este foi a decisão que o Conselho, a Assembleia da IESPA tomou. Isso está a acontecer. Portanto, para nós é um assunto já fechado, na nossa opinião. Portanto, não tenho nada mais que acrescentar. Representa as universidades privadas, mas sabe que os estudantes universitários manifestaram-se e, inclusivamente, disseram que o senhor era o culpado deste ajuste até 25%. Sim, é normal, eu entendo, eu coloco-me na pele do estudante enquanto família, eu percebo perfeitamente, porque a vida está muito difícil. Portanto, as famílias ficaram descapitalizadas, não é? Ficaram pobres, isso é verdade, porque nós estamos a ver isso nas universidades. E o que os estudantes dizem tem toda a razão, tem sentido, e temos que entender que é assim. Mas, dito isto, também temos que dizer que há um problema, as instituições estão a passar pelo mesmo problema que as famílias. Esta crise que o nosso país atravessa afeta as famílias, mas também afeta as instituições, as universidades, mas também muitas empresas. Nós sabemos quantas empresas fecharam neste país por causa dessa crise. Portanto, as nossas instituições também passam por uma situação crítica, uma situação em termos de recursos financeiros e econômicos. Portanto, por isso nós entendemos que o Estado buscou esse equilíbrio, portanto, de estabelecer essa percentagem, pelo menos da inflação, para que as instituições, devo recordar isto, as instituições tiveram 6 meses fechadas. Isto foi realmente dramático para nós. Tivemos que suspender os contratos dos nossos funcionários e professores. E durante esses 6 meses, sem receitas, isto para as instituições foi muito grave. Portanto, é a partir daí, eu acho que o Estado também entendeu estes argumentos das nossas instituições. Foi a partir desta compreensão que se estabeleceu esta percentagem. Eu entendo que os estudantes não estejam de acordo, logicamente, mas a situação é esta. É um problema que está a ambas partes e esta foi a solução que se encontrou para que as instituições possam funcionar. Doutor Eurico Gunga, quais são as expectativas da Universidade de Lusíada de Angola para este ano letivo? Bem, muito obrigado pelo convite e eu penso que as expectativas são muito grandes, não é? Eu penso que, igualmente as outras instituições públicas e privadas, não é? Mesmo de acordo com a situação em que nós vivemos hoje, não é? Como disse o meu colega aqui, Lorino Viagem, não é? Que a situação econômico-financeira ela vem se agravando a cada vez mais, cada dia que passa, e há uma dificuldade muito grande das famílias em aceder às universidades, às escolas de forma geral e terem a formação desejada, não é? Mas entrando nessa questão dos 25% como limite, não é? A Universidade de Lusíada, né, igualmente as outras universidades, têm procurado criar algumas políticas sociais de modo que estas famílias tenham condição e capacidade de aceder a essas universidades, igualmente a nossa, para que possam então perseguir a sua formação. Portanto, nós temos visto que, apesar desta problemática, nós conseguimos ver ainda um grande número de estudantes que vai acedendo à instituição. Isto é um indicador também de se pensar e repensar algumas outras estratégias para que esta franja da sociedade, que são os nossos jovens, não fiquem de fora, mas que com essas políticas, não é, de descontos e meia bolsas e 75%, 25%, etc. de bolsas possam ser aplicadas de modo que aqueles que têm, não é, essas dificuldades e queiram necessariamente aceder a essas universidades, essas escolas, possam fazê-lo na mais tranquilidade possível. Não é?
Dr. Eurico Gungula, na qualidade de reitor da Universidade Oscar Ribas, naturalmente também compreende as dificuldades por que passam muitos estudantes, alguns desistiram, digamos, para concluir a sua licenciatura, outros desistiram à entrada no primeiro ano. Qual é a política, digamos, da Universidade Oscar Ribas para a atribuição de bolsas para os estudantes que queiram entrar para esta universidade? Muito obrigado, Amilcar, e a todos os telespectadores da TV Zimbo. Agradeço igualmente pelo convite que nos foi formulado. No que tange às políticas que a Universidade Oscar Ribas utiliza para estimular jovens com dificuldades financeiras para custear a sua formação, são várias. Eu podia destacar apenas uma. Quando os estudantes acedem à Universidade Oscar Ribas, nos seus regulamentos prevemos a atribuição de bolsas de estudo, sobretudo para aqueles estudantes com uma média significativa. Ou seja, a primeira política é todo estudante que tiver uma média igual ou superior a 16 valores, no ano seguinte automaticamente tem uma bolsa atribuída pela instituição. O critério para a revalidação da bolsa é continuar a manter a sua média. Temos beneficiado jovens de todos os estratos sociais, pois há um procedimento administrativo para que esta bolsa esteja devidamente regulamentada. Então, penso que quanto à questão que se nos coloca sobre as dificuldades que os estudantes atravessam, são genéricas e o nosso colega Laurindo já acabou de descrever algumas. As instituições continuam a atravessar dificuldades muito grandes e têm que testar a sua capacidade de resiliência no sentido de manterem a sua estabilidade e poderem continuar com o seu objeto social. A resistência e a resiliência que as universidades têm estado a demonstrar também deveria ser motivo de louvor ou um motivo de reconhecimento, porquanto vimos que as instituições, digamos, as demais empresas, muitas já decretaram sua falência há muito tempo. E, graças a Deus, as questões relacionadas com a gestão da Universidade Oscar Ribas em particular têm estado a resistir a este impacto muito direto, provocado não só pela conjuntura econômica e a agravação do surgimento da pandemia. O Dr. Laurindo foi muito concreto quando disse que as universidades ficaram aproximadamente 6 meses. E 6 meses implicou a redefinição da estrutura da universidade. Houve necessidade de suspender uma série de contratos para manter a estabilidade da própria instituição, sempre salvaguardando os preceitos legais. Então, o desafio é muito grande e apelamos também aqui aos estudantes que compreendam que este é um processo que certamente terá solução. Dr. Emanuel Catumbela é diretor nacional do ensino superior. A inspeção este ano vai funcionar mais e melhor? Muito boa noite e obrigado pelo convite em nome do Ministério. A inspeção tem estado a funcionar. Não só a inspeção, mas a visitas de supervisão também. Portanto, nós, no Ministério, temos uma direção, um gabinete de inspeção que normalmente é mobilizado para visitar as instituições de ensino superior, principalmente nos casos quando há algum problema, alguma denúncia. Mas as outras direções, Direção Nacional do Ensino Superior, o Gabinete do Secretário de Estado para o Ensino Superior e todo o Ministério tem se mobilizado e mobilizou-se no ano académico que terminou para junto de perto de 20 instituições, pouco mais de 20 instituições de ensino superior, localizadas em Luanda e em Benguela, que foram objeto de visitas de supervisão e acompanhamento. E agora, com o início do ano académico, nós iremos continuar esse processo, porque achamos que é extremamente fundamental para verificar o funcionamento das instituições, o cumprimento dos requisitos legais e, de facto, fazer aqui um processo de garantia de qualidade no subsistema de ensino superior. Ainda há muitos cidadãos a perderem dinheiro porque
inscrevem-se em instituições ilegais e, portanto, tomam conhecimento, digamos, a posteriori. O Ministério do Ensino Superior não pode trabalhar de forma antecipada, de modo a que esses jovens, e não só, não percam, digamos, o pouco que já têm? Bom, em primeiro lugar, uma solidariedade a todos os jovens e adultos que sofreram recentemente perdas irreparáveis do seu tempo e dinheiro investido em instituições que funcionavam à margem da lei. Há dois anos para cá, o Ministério do Ensino Superior fez uma campanha publicitária de um teatro que se fazia a chamada de atenção à sociedade para que, no momento da inscrição, todos os indivíduos pudessem ir a uma instituição de ensino superior e solicitar o decreto presidencial que cria a instituição e o decreto executivo que cria o curso a que ele se submete. O que acontece, de facto, é que muitos jovens, muitas famílias, ávidas por ter acesso ao ensino superior, descuram este aspecto fundamental da legalidade e licitude da instituição e do curso a que querem se candidatar. Nós fizemos o processo publicitário há 2 anos e mantemos-lo quase sempre no início do ano acadêmico, mas aproveitamos este momento para reforçar, apesar de ter terminado o período de inscrição, mas nós sabemos que há muitos estabelecimentos que se chamam de ensino superior, que mesmo não tendo o decreto de criação, decreto presidencial de criação, abriram portas. O Ministério está aqui, bem ao lado, em Luanda, no Talatona. Temos muita gente espalhada pelo país que vai alertando. Olha, ali estão a fazer inscrições, lá estão a fazer inscrições, como nós podemos observar. Nós tivemos uma denúncia do Kwanza Sul, no município do Wakukungu. E nós tivemos que agir. Portanto, o que eu quero dizer é que nós não temos, nem sempre temos noção, ao nível do país, onde é que as pessoas se estão a inscrever como sendo uma instituição de ensino superior. Por isso, aproveitamos este momento para solicitar e reforçar que a cada indivíduo que se inscreveu numa instituição de ensino superior solicite mesmo o decreto presidencial de criação daquela instituição. Porque só nesse país, e de acordo à lei de base do sistema de educação e ensino, só o Presidente da República tem competência para criar uma instituição de ensino superior. Isso só está criada quando está publicado em Diário da República. E, portanto, todo indivíduo que for a uma instituição, estão aqui representantes das instituições de ensino superior, todas elas têm um decreto presidencial, têm um número que cria aquela instituição. Então, qualquer indivíduo que estiver numa instituição de ensino superior neste momento pode ir amanhã à Secretaria e pedir o decreto de criação da instituição. Aliás, deviam estar afixadas, né, junto da repartição académica. Obviamente. Os dois decretos. Obviamente. Isto faz com que as pessoas não se submetam ao risco de perderem aquilo que é o mais importante, nem sequer o dinheiro, é o tempo. Dr. Laurindo Viagem, concorda? Não, sem dúvida. O que o Dr. Katumber está a dizer é certo. De facto, nós, aqui estão meus colegas das universidades que pertencem à IESPA, este é um requisito para formar parte da IESPA. Nós sempre defendemos, porque as instituições temos que estar ao lado da lei. Isto é, portanto, nós somos instituições, temos uma responsabilidade social. Não podemos atuar à margem da lei. Então, este é dos requisitos. De facto, nós somos parceiros do Estado, somos parceiros do Ministério, e nós já temos manifestado de cooperar com o Ministério na denúncia das irregularidades. Portanto, isto é verdade que é muito triste quando as famílias perdem seus recursos, etc. Mas é necessário que os cidadãos temos que começar a agir dentro das normas, não tomar decisões arriscadas que depois têm consequências como estas. Portanto, da parte da IESPA e das nossas instituições, totalmente. Portanto, aliás,
nenhuma entidade pode pertencer à ESPA se não estiver legalizada. Portanto, isso é uma condição sine qua non. Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lusíada de Angola, em relação à homologação, o reconhecimento dos cursos por parte do Ministério do Ensino Superior, Tecnologia, Ciência e Inovação, a Universidade de Lusíada tem todos os cursos reconhecidos? Tem sim, tem sim. Aliás, é um dos requisitos para que um curso arranque, não é? Não se pode começar um curso sem que tenha uma homologação do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Portanto, começando um curso desses, quer dizer, é incorrer para a ilegalidade, não é? Assim como o diretor acabou de dizer, algumas instituições que tiveram de ser fechadas, claro que correram para a ilegalidade, não é? E isto não é o que se pretende, porque na verdade são pessoas, são famílias, são recursos e tempo que serão gastos, alocados e sem benefício algum. Portanto, a nossa instituição tem efetivamente todos os cursos legais, todos bem reconhecidos e, portanto, também é um alerta que se faz àquelas famílias que acorrem nessas instituições para que procurem pesquisar primeiro, não é, a legalidade da própria instituição e, consequentemente, também os cursos que são oferecidos nessas instituições, porque há muito jogo, não é? Quando se pensa no simples ganhar dinheiro e, portanto, as pessoas vão criando alguns subterfúgios para poder ludibriar as pessoas. Portanto, o que se pede é que as famílias, as pessoas, antes mesmo de acorrerem a essas instituições, é claro que muitos procuram instituições que pode-se pagar um pouco menos, porque de acordo com a situação financeira e econômica que se vive no país, mas é preciso que se tenha muito cuidado. Portanto, a nossa instituição, não é, como as demais, como já se disse aqui, tem os cursos legalizados e homologados pelo Ministério da Tutela. Sr. Reitor da Universidade Oscar Ribas. Certamente subscrevo na plenitude o que disse o Dr. Laurindo. Além disso, nós estamos muito próximos do Ministério e da TV Zimbo. Qualquer atropelo à lei em infração de segundos seríamos denunciados. Mas aqui é preciso também reforçar uma alerta às entidades promotoras destas instituições, porque as práticas antigas têm um papel a dizer nisto. Se por um lado estávamos acostumados a um período em que as instituições abriam primeiro e a legalização viria por força, talvez, de lobbies e outras necessidades, hoje em dia estamos a observar que o Ministério de Tutela começa realmente a fazer o seu papel, fiscalizando. Mas também é preciso chamar a atenção se o período disponibilizado para essas instituições foi de conhecimento público dos estudantes e das próprias famílias. Porque nós ouvimos, sem desprimor ao que foi dito aqui, que às vezes as alertas são enviadas às instituições ou são ignoradas e as consequências são essas. Milhares de famílias com os seus recursos praticamente deixados a perder e sem um rumo certo. Agora, o que é que se pode fazer? Este é o problema, porque realmente são investimentos feitos, são instituições que andaram à margem da lei, uma solução tem que se encontrar. Se é o encerramento definitivo, se é a reestruturação das próprias instituições, mas o cidadão, infelizmente, que caiu nesta armadilha, assim podemos dizer, fica desamparado. Precisa de uma orientação explícita, porque o tempo já não se pode recuperar. São 5 anos, são 3 anos, o que fazer? Sei que não é este o foco deste debate. Mas é uma questão pertinente, mas porque ainda muitos, assim, a meio do curso ou no final do curso, sim, acabam por tomar conhecimento que a instituição é ilegal. É precisamente este pormenor que queríamos chamar aqui a atenção, porque se uma instituição funcionou durante 3 anos, 2 anos, 4 anos, e aqui sem chamar responsabilidades a nenhuma entidade, seria prudente que estas instituições e os próprios estudantes fossem alertados não somente por
pela publicação de despachos e decretos. E eu me explico da melhor forma possível. Por isso é que eu perguntava ao Dr. Catumbela sobre o papel da inspeção. Sim, sim. E aqui é preciso estarmos atentos a um pormenor. O nível de informação que se tem a nível das grandes cidades pode não ser o mesmo que tem nos municípios mais distantes do nosso país. E quando esses investimentos são feitos, é provável que os promotores confirmem junto das suas comunidades que a instituição está legalmente instituída, legalmente reconhecida. Então aqui tem que se encontrar, para além dos aspectos que já foram mencionados, do cumprimento estrito da lei, maior informação a nível das nossas instituições. Isto não implica que a informação que o Ministério passou não circulou em todas as instituições, mas não será que devemos multiplicar ainda mais a sensibilização, a informação, para que menos jovens caiam nesta armadilha? Este é o ponto. Porque se nós dissermos, não, há uma informação que foi passada a todas as instituições e os resultados são esses. Mais 4 instituições, mais 2, mais 3 criaram essa armadilha a centenas de jovens. Me parece que o mecanismo tem que ser redobrar a informação, multiplicar a informação em todos os canais, quer sejam os televisivos, quer sejam as rádios, quer sejam os próprios governos provinciais, para que alertem a própria sociedade. Não há penalizações para estas instituições? Bom, há penalizações previstas na lei. E a principal penalização é a responsabilização civil e criminal dos autores, que é intentada ou pode ser intentada pelos lesados. Isto é, sem dúvida. Nós, o Ministério, tem mecanismos de divulgação. Portanto, para além de ter um canal aberto com as instituições de ensino superior, nós temos também canais abertos para o público em geral. E os mecanismos disponíveis são, quer as redes sociais, nós temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram do Ministério, nós temos também um site especializado para toda a informação do Ministério. E nós temos, por exemplo, em relação aos cursos e às instituições, um quadro legal que o Ministério compilou de todas as instituições que foram criadas no nosso país, de todos os cursos que foram criados no nosso país, e tem mais, há cursos que ainda estão em tramitação no Ministério para a sua publicação em Diário da República, mas estes cursos aparecem no quadro legal. Está publicado, e eu aqui gostava de deixar para o nosso telespectador, no site ciencia.ao. É simples, é www.ciencia, sem o acento circunflexo, .ao. Tenho que pagar a publicidade. Obrigado. Desculpa, diretor. Mas é simples, é que o serviço público. Obrigado. Neste site, quem puder entrar há de encontrar o quadro legal de instituições de ensino superior e de cursos. Toda a instituição e todo o curso que nós temos no país está ali. Se não estiver, por favor, fale com a instituição ou fale conosco, com o Ministério do Ensino Superior, através do mesmo site, porque assim será capaz de evitar, que esse aqui é o problema, e por isso estamos aqui, evitar que haja, de facto, perda, quer de tempo, quer de recursos financeiros. A Luzida creio que não concorda. Não, a questão não é concordar. Eu penso que aqui, eu faço recordar aqui o discurso do Seu Excelência Presidente da República na abertura, não é, do ano acadêmico, do BIE, e ele ressalta a necessidade de avaliação das instituições, né, dos cursos de pós-graduação, etc., pelo país. Eu penso que esse é um mecanismo que vai necessariamente anular esse tipo de práticas. Porque quando há essa avaliação, é um processo. O processo de avaliação, eu faço parte de uma equipa, não é, que faz avaliações nas instituições de ensino superior, tanto públicas e privadas, não só em Angola, mas na região da SADC, em que o processo de avaliação é constante. Okay? É anual, e pode ser anual, não é? Bianual, trianual, etc. Em que, neste processo, as instituições, não é, são levadas a refletir o tempo todo sobre as suas práticas acadêmicas, não é, científicas e de extensão, de forma geral. Portanto,
esta anunciação do Presidente da República é muito interessante, muito boa e pertinente, porque fazendo este processo de avaliação constante nas instituições, nós vamos dirimir esse problema que vem acontecendo com as instituições que, de repente, houve-se que fechou. Mas então fechou porque deixaram andar esse tempo todo, mas por que deixaram abrir e andar 1, 2, 3 anos? Okay? Então, eu penso que esse processo de avaliação que Sua Excelência, o Presidente da República, apresenta aqui é muito importante porque assim os donos das universidades, né, aqueles que desejam abrir as suas instituições de ensino superior, saberão que, olha, aqui não posso andar. E se eu abrir, daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, eu vou passar pelo crivo da avaliação do Ministério de Tutela. Eu penso que esse é um dos pontos muito importantes e que deve ser considerado não só pelo Ministério de Tutela, mas também como os donos de universidades, proprietários, vamos dizer assim, para que não incorram por essa prática. Aí sim nós teremos salvado famílias, estudantes e etc, etc. Mas ainda há muito para dizer sobre os desafios do ensino superior. Emanuel Catumbela, diretor nacional do ensino superior, muitas questões aqui que foram levantadas. Não temos 12 milhões, temos 12 minutos, 2 minutos para si. Muito obrigado, Amilcar. Primeiro dizer que as instituições, algumas reclamam que não têm biblioteca. O Ministério do Ensino Superior contratou a Elsevier, uma editora internacional que tem uma base de dados com acesso a muitos artigos e livros para as instituições públicas de ensino superior. Tem um contrato de 3 anos que está a funcionar desde agosto deste ano. Portanto, as instituições de ensino superior receberam credenciais para poderem ter acesso, os investigadores e os docentes de ensino superior terem acesso aos artigos publicados, maioritariamente em inglês, mas todo mundo tem acesso. Está a responder a Lusíada. Sim, esta questão fica resolvida em parte e não na totalidade. É claro que as instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, têm a responsabilidade de ter um acervo bibliográfico nas suas instituições. Eu estou a falar pelo Ministério. Depois, nós temos também uma situação que foi colocada aqui pela Oscar Ribas, que temos esse valor disponível no Orçamento Geral do Estado do próximo ano. É para gastar quando? É para o próximo ano. Ou seja, no ano 2022, a proposta que o Ministério faz, e esperamos que seja aprovado pela Assembleia Nacional, para a Fundecit, são equivalente a 12 milhões de dólares e, de facto, todo um processo de informação será executado junto das instituições de ensino superior e das instituições de investigação científica e desenvolvimento, digo, para que, de facto, possam perceber quais são as regras, possam candidatar-se. Mas o fundamental é a organização das instituições. É necessário que cada gestor, ao nível de topo da instituição, dos departamentos intermédios, saiba que estratégia vai aplicar para que a investigação científica na sua instituição seja um elemento forte. E, para terminar, nós vamos ter a avaliação das instituições de ensino superior a partir do próximo ano. Quer a avaliação, a autoavaliação, que elas vão fazer a si mesmas, quer a avaliação externa. Por parte da tutela. Da tutela, sim. A investigação científica será um elemento a considerar na avaliação. É claro que as instituições de ensino superior terão uma palavra a dizer se querem dedicar-se muito mais ao ensino e menos à investigação e à extensão, ou o contrário. Mas aqui um conjunto de elementos que já estão estabelecidos, já estão publicados. Falta apenas o guião para o processo da avaliação externa, que muito brevemente será publicado. Mas esta condição de as instituições de ensino superior e de investigação científica trabalharem para a investigação será avaliada. E o último aspecto que foi levantado aqui, muitas instituições de ensino superior, com o processo da avaliação, autoavaliação e avaliação externa, poderão encontrar-se numa situação de ter de não responder aos requisitos estabelecidos na lei previstos para que uma instituição de ensino superior se possa manter viável. E se ela não tiver estes requisitos, muitas, infelizmente, poderão ser encerradas. Doutora Eurico Gungula, Oscar Ribas.
os desafios são realmente os que foram apresentados. A investigação científica constitui o centro. A Universidade Oscar Ribas vai continuar a implementar as suas políticas sobre o empreendedorismo, que também é outra vertente que estamos bastante avançados e queremos consolidar esta dinâmica, visando assegurar o nível de empregabilidade não só dos nossos estudantes, mas formá-los de tal forma que quando forem ao mercado de trabalho não dependam excessivamente das políticas do Estado para o seu emprego. Aliás, foi um dos temas que constou da conversa que a Ministra manteve com os estudantes. Efetivamente. Então, a Oscar Ribas, neste aspecto, está bastante avançado. Estamos a trabalhar com a Agência Francesa para o Desenvolvimento e a Total Energy, no sentido de o próximo ano marcarmos outros passos, sobretudo nas áreas mais práticas. Nós temos uma visão segundo a qual devemos reduzir o nível de teoria na nossa instituição e dando um pouco mais de prática. No que concerne à investigação científica, continuaremos a reforçar os seminários de capacitação com este intercâmbio internacional, visando reforçar a capacidade do pessoal docente, não só doutores, porque esta cifra estaria a mentir se dissesse que temos um número expressivo de doutores, temos mestres e também temos licenciados. E as políticas de capacitação vão certamente continuar e olhando para os desafios que advêm com estes financiamentos, o que apelamos é que haja mais celeridade para que as instituições ávidas de fazerem alguma coisa possam beneficiar de uma percentagem destes possíveis 12 milhões. Dr. Eurico Ngunga, Lusíada. Claro, Erradamente muitos dizem, na sua maioria, Lusíadas, Universidade de Lusíadas. É Lusíada. É Lusíada e não Lusíadas, não não os Lusíadas. Lusíadas de Camões. Lusíada de Camões, exatamente. Mas são terminologias. E quem diz são os próprios estudantes da Lusíada. Naturalmente. É uma luta que se faz, mas pronto. O mais importante é que se passa a mensagem, não é? Entende-se muito bem. Mas para dizer aqui, o que eu diria em primeira mão é nós percebermos tanto o executivo, não é, o próprio sistema do ensino, subsistema do ensino superior, que o ensino é público. E sendo público, tanto as privadas quanto as universidades públicas, não é, elas devem trabalhar em cooperação, em sintonia com a tutela, não é, e o próprio executivo. Portanto, há uma necessidade de sair daquilo que nós chamamos de banalização do ensino superior. Por quê? Porque por tudo que foi falado aqui, e são muitos problemas e muitos entraves, não é, para que haja investigação científica de facto, é importante que se pense também num diálogo humanizado, de modo que haja transparência nos processos de implementação dessas políticas públicas que são anunciadas o tempo todo aqui pelo Executivo e pelo Ministério de Tutela, para que todos esses problemas que graçam o nosso país do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista infraestrutural, devem ser dirimidos de modo que as assimetrias desapareçam no nosso país. Porque quando nós falamos sobre desenvolvimento científico e tecnológico, parece que as coisas ficam mais centradas em Luanda. Angola é um país muito grande e é importante que se pense em políticas que venham fomentar também a investigação científica nos demais locais que fazem o nosso país. Portanto, eu penso que o desafio é grande e quando o Presidente da República anuncia a questão do financiamento para que haja qualidade, é importante, e volto a reiterar, que para que nós tenhamos de facto qualidade, é importante pensar primeiramente no docente. Porque não se pode fazer pesquisa, não se pode fazer ciência se o docente continuar com um salário muito mau, para não dizer miserável, ok? E também, por consequência, não se pode pensar em universidade, em produção científica, em aulas de qualidade, quando também não se vislumbra a capacidade social e econômico-financeira do estudante. É preciso pensar também no nosso estudante, ok? De acordo com as suas franjas sociais, para que haja esse conjunto de produção
eficaz, que vai levar o país a bom porto do ponto de vista científico, tecnológico e inovacional. Bom, vamos terminar a viagem com o Dr. Laurino Viagem. Obrigado, amiga. Dr. Catumbela, as universidades não queremos escolher ou ensino ou investigação. Nós queremos ensinar, investigar e transferir o conhecimento. Esta é a nossa aposta. Aplaudimos, sem dúvida, o anúncio do Sr. Presidente da República, mas desde as universidades pedimos também ao mesmo tempo. E o Dr. Catumbela sabe perfeitamente, nós já entregamos um documento ao Ministério para discutir a questão do financiamento das instituições. Não só das privadas, também das públicas, porque também as nossas congêneres públicas também têm uma situação precária, temos que dizer. Portanto, nós gostaríamos que o Ministério, e está a fazer muito bem, portanto, apostar por estes 12 milhões que o Parlamento aprove, mas também gostaríamos que, com o mesmo empenho, lutasse no Parlamento, onde seja necessário, para que se defina o financiamento do ensino superior. Porque nós não podemos pretender a qualidade do ensino superior com os recursos que nós temos. E dizia muito bem meu colega, a qualidade do ensino custa dinheiro. Custa dinheiro. Isso temos que... Portanto, para nós, esse é o grande desafio, o financiamento. Porque isso que condiciona a questão dos professores. Os professores necessitam ser mimados para que possam produzir. Isso é que condiciona, se os professores não estão mimados, não estão atendidos nas suas necessidades básicas, também teremos dificuldade em investigar. Portanto, com isto termino e muito obrigado por este convite que fez às universidades. Muito obrigado. Rapidamente, onde é que está o documento? De facto, a senhora Ministra já colocou toda a disponibilidade do Ministério em trabalhar, e estamos a trabalhar, e vamos trabalhar para que, de facto, tenhamos uma política sobre o financiamento do ensino superior e, de facto, muitas das questões que foram aqui abordadas possam vir a ser ultrapassadas com a execução desta política. Muito obrigado. Foi o Debate Livre hoje, os desafios do ensino superior em Angola. Muito boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência.